Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos alunos. Eu sou Brian Nixon, seu professor de Química, e nós estamos aqui para dominar a Química. Hoje vamos fazer exercícios de propriedades coligativas, que foi um vídeo que eu gravei há pouco tempo aqui. Então eu separei 10 exercícios para vocês fazerem. Porém, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte de 1 a 5 e depois vou lançar a segunda parte de 6 a 10, porque aí fica mais fácil vocês estudarem, né? Se programarem, beleza? Então já deixa o like no vídeo e vamos partir para o exercício. Antes de começar, então, uma breve revisão. O que são propriedades coligativas? São propriedades que dependem exclusivamente da quantidade de matéria, da quantidade de soluto que está em uma solução. Quanto mais matéria, quanto mais soluto tiver, maior vai ser esses efeitos. E basicamente, qual que vai ser a ideia? Vai diminuir a pressão de vapor da solução em comparação ao solvente puro. Vai diminuir a pressão de vapor. Com isso, a temperatura de ebulição sobe, a temperatura de fusão desce e a pressão osmótica sobe. Então, seriam desce, sobe, desce, sobe. Pressão de vapor, temperatura de ebulição, temperatura de fusão, pressão osmótica. Beleza? Ou, fácil para você lembrar, quando você tem as propriedades coligativas atuando, quando você aumenta a quantidade de soluto, a sua solução vai tender a ficar uma maior faixa de temperatura no estado líquido. Então, se aqui era temperatura de fusão, temperatura de ebulição, perdão, para você está espelhado, né? Então, desculpa. Se aqui é temperatura de ebulição e aqui é temperatura de fusão, agora sim, e você coloca solvente, elas vão se distanciar. Então, a faixa que vira líquido, que é a solução, existe como líquido, aumenta, beleza? Então vamos lá então, dado esse lembrete, questão número 1 do ITA. Em relação à água pura, é de se esperar que uma solução de 10 ml de sacarose e 150 de água tenha respectivamente o que em relação ao ponto de fusão, de ebulição, de solidificação, né? E a pressão de vapor. Beleza, pessoal? Então, basicamente aqui, não precisa preocupar com a quantidade de matéria que ele está falando. Vamos pensar só na parte qualitativa. O que está acontecendo? Eu tenho uma água pura e uma solução com água. A solução de água tem mais soluto, não importa quanto. Pronto. Então, você sabe que o que tem que acontecer? Primeiro, o ponto de ebulição vai, subir. Então, tudo que for menor aqui, já está fora. Agora, a temperatura de fusão, de solidificação, ela vai, descer. Então, vamos tirar essa aqui já estava fora, sobrou ainda C e D. E a pressão de vapor também, ela diminui. Então, vai diminuir a pressão de vapor. Então, quando a gente faz aqui, a resposta certa aqui tem que ser a letra C. Tem ponto de ebulição, sobe. Ponto de solidificação, desce. Pressão de vapor, também desce. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima pergunta. Questão número 2 do ITA. Assinale a única alternativa verdadeira. Vamos lá? Primeiro, num local onde a pressão ambiente é de 720 milímetros de mercúrio, a água aquecida em recipiente aberto ferverá acima de 100 graus Celsius. Essa aqui está errada. Sabe por quê? Porque a água ferve a 100 graus Celsius quando a pressão é de 760 milímetros de mercúrio, ou 1 atm. Repare, então, que se nós temos uma pressão menor nesse lugar, a temperatura que a água devia ferver deveria ser menor também. E aqui está falando que tem que ser acima, tem que ser maior. Logo, essa aqui está errada. Letra B. Sabendo que, nas condições ambiente, a acetona ferve a 55 graus Celsius e o benzeno a 80, pode-se concluir que, a 25 graus Celsius, a pressão de vapor do benzeno é maior que a pressão de vapor da acetona. Aqui também está falso. Por quê, pessoal? A acetona é mais volátil que o benzeno. Volátil quer dizer que evapora com facilidade. Logo, a 25 graus Celsius, quem vai estar com a pressão de vapor maior? A acetona, porque ela é mais volátil. Você vai precisar de menos energia para fazer ela ir para o estado gasoso, comparado, no caso, né, ao benzeno. Então, isso aqui também está errado. Letra C.
Aquecendo uma solução de um sal em água num recipiente aberto, beleza? A solução entrará em ebulição quando a sua pressão de vapor passar a ser menor que a pressão ambiente. Não, não tem nada a ver com ser menor que a pressão ambiente. No caso, nós temos que fazer que a pressão de vapor ela seja igual à pressão externa, à pressão ambiente, para a gente poder chegar à nossa temperatura de ebulição. Tranquilo, pessoal? Então, essa aqui também está erradíssima. Não tem que estar menor, tem que estar igual. Letra D. Aquecendo uma solução aquosa de NaCl num recipiente aberto, a temperatura de ebulição será menor do que a água pura? Não, vai ser maior. Nós já estudamos isso. Quando nós colocamos um soluto em uma solução, que vai ser dissolvido pelo solvente, né? Em uma solução, a temperatura de ebulição sobe. Então, isso aqui está erradíssimo. Letra E, nenhuma das afirmativas anteriores é a letra E. Resposta certa aqui da 2 é a letra E. Pessoal, vamos agora para a questão número 3, tudo bem? Questão 3 da FATEC SP. O gráfico a seguir mostra a variação de pressão de vapor de 3 diferentes substâncias, A, B e C, em função da temperatura. Infelizmente, o gráfico não veio aqui falando qual que é a curva A, B e C, mas eu vou colocar aqui para vocês. Curva A, curva B e curva C. Analisando o gráfico, podemos concluir que... Pessoal, como você vai ler o gráfico para esse tipo de questão? Presta atenção aqui. Tá vendo? Vamos pegar A como exemplo. Tá vendo essa curva aqui, ó, de A? Você tem que ficar de olho nela. Vamos supor que a questão te fala o seguinte. A 25 graus Celsius, qual que é a pressão de vapor de A? Ora, você pega 20 graus Celsius, vem aqui, acha a curva, olha aonde está no eixo Y e a pressão vai dar de 300 milímetros de mercúrio. Ah, e se a pressão for, sei lá, 30 não, se a temperatura for 30 graus Celsius, você vem, risca aqui, acha a curva, vai para o outro lado e vai achar que a pressão de vapor é aproximadamente 500 milímetros de mercúrio. E importante, toda vez que a sua pressão de vapor for igual à pressão externa, ou seja, a pressão, digamos assim, da atmosférica, quando isso acontecer, você vai ter então a sua temperatura de ebulição. Tranquilo, pessoal? Tudo bem para vocês? Agora vamos então responder essa questão aqui já com isso em mente. Bom, opa, apaguei até demais aqui, né? Vamos lá. B é mais volátil que A a 25 graus Celsius e a pressão ambiente? Vamos pegar então aqui 25 graus Celsius e vamos subir aqui até achar cada curva. Aqui primeiro aparece a curva de B, e depois aparece a curva de A. O que nós podemos reparar? Que a uma mesma temperatura, se T é igual a 25 graus Celsius, repara que a pressão de vapor de B ela é menor que a pressão de vapor de A. Como que eu sei isso? É só puxar aqui para o outro lado aqui para vocês verem. Ó. Repara que a pressão de vapor de B é menor que a pressão de vapor de A. Logo, A é mais volátil. Mais volátil significa evaporar com mais facilidade, assim como a acetona é muito mais volátil que a água. Logo, então, B é mais volátil do que A? Não, a gente viu que B é menos volátil, que tem a pressão de vapor menor. Resposta farsa. Letra B. C tem um ponto de ebulição menor do que B sob qualquer pressão. Vamos então testar isso aqui? Vamos pegar a pressão aqui ele está falando C e B, vamos pegar a pressão de 400. Então, eu vou pegar 400 aqui, vou fazer uma reta, aqui passa A, aqui eu pego B e aqui eu pego C. Isso. Nessas condições aqui, pessoal, o que a gente pode falar? Se a pressão externa for 400 milímetros de mercúrio, a gente sabe que a temperatura do B aqui
a temperatura do B ela é menor que a temperatura do C, que vai ser mais ou menos uns 45, 46. Então, a temperatura do B é menor que a temperatura do C. Logo, C tem um ponto de ebulição menor do que B em qualquer pressão? Não. Na verdade, o ponto de ebulição de C é sempre maior do que do B. Então, isso aqui está falso. Próximo aqui. Se B for resfriado de 40 graus Celsius para 35 graus Celsius a 400 milímetros de mercúrio, haverá condensação? Olha, vamos apagar aqui nossas anotações e vamos pensar em relação a B. Ele está querendo 40 e 35 graus Celsius. Então, vamos lá. 40 vai estar aqui. Eu vou subir a retinha. Chego aqui. E B está 35. Vou subir essa retinha aqui, ó, e ele vai chegar aqui. E a nossa pressão externa vai ser de 400 milímetros de mercúrio. Repara o seguinte, o que é condensação? Condensação, pessoal, é quando você passa um gás para líquido. Você está condensando um gás. Então, a gente tem que ter a 40 graus Celsius um gás e a 35 um líquido. E olha só, lembra que a pressão de vapor, quando a pressão de vapor for igual à pressão externa, nós temos a temperatura de ebulição? Repara que nesse caso aqui, a 40 graus Celsius, a nossa pressão de vapor está superior que a pressão externa. Logo, isso aqui primeiro vai estar na forma de gás, nossa substância. Belezinha. Agora, a segunda aqui, repara que 35 graus Celsius vai ser a pressão de 400 milímetros de mercúrio, que bate com a pressão externa. Então, seria o ponto de ebulição. Mas o ponto de ebulição, eu tenho tanto líquido quanto gás. Então, aqui ainda não está acontecendo a temperatura de condensação, né? Perdão, o processo, a transação física de condensação. Se você fosse olhar aqui, talvez dá um pouquinho antes. Então, talvez nem isso aqui chegue a dar. Logo, aqui não tem como haver condensação, porque eu não posso afirmar que a 35 graus Celsius, numa pressão externa de 400 milímetros de mercúrio, vou ter apenas líquido. Então, isso aqui está falsa. Questão D. A 160 milímetros de mercúrio e 35 graus Celsius, CB e C encontram-se em ebulição. Será mesmo? Vamos pegar aqui, ó, 760, que é a temperatura ambiente. Vou dar o risco aqui. E vamos ver aonde cada um deles aparece, né? Então, vamos lá. Eu quero 35 graus Celsius. Então, engraçado aqui que travou a borracha. Agora foi. 35 graus Celsius para todos esses aqui. Como que vai estar? C, B e A, ambas as curvas estão abaixo da pressão ambiente, da pressão externa. Logo, não vai haver temperatura de ebulição. Então, isso aqui está errado. A pressão de vapor de todos é menor que a pressão externa. E letra E, não há fase líquida a 30 graus Celsius. Não há fase líquida de A 30 graus Celsius e 40 milímetros de mercúrio. Vamos ver isso aqui? Quando a gente pega A 35 graus Celsius e a pressão de vapor, ele vai estar aqui, ó, e a pressão de vapor a 400. Repara que A está superior à pressão externa. Logo aqui eu só tenho quem? Só tenho gás. Beleza, pessoal? Com isso, então, não há fase líquida. Tá certo. Então, a resposta verdadeira e a resposta certa é a nossa letra E. Vamos para a próxima. Questão número 4, uma questão do ITA. Em uma amostra de água do mar, dissolve-se um pouco de sacarose. Em relação à consequência deste acréscimo de sacarose, são feitas as seguintes afirmações. Vamos falar verdadeiro ou falso, tendo em mente que propriedades coligativas, colocou soluto no solvente, fez uma solução, tudo vai mudar, beleza? Primeira alternativa, a pressão de vapor da água diminui? Diminui sim, senhor. Toda vez que você coloca um soluto na água, coloca sal na água, açúcar na água, a pressão de vapor dela, ó, vai diminuir. A pressão osmótica da solução aumenta? Aumenta sim, senhor.
é uma das propriedades coligativas que nós estudamos. Vai aumentar, sim, a pressão osmótica. Lembrando que a pressão osmótica é a pressão que você faz para não acontecer a osmose. 3. A condutividade elétrica da solução permanece praticamente a mesma? Isso aqui é verdade. Sabe por quê? Porque a sacarose, ela é uma substância molecular. Logo, ela não libera íons. Ela não libera íons na água. Logo, se não tem mais íon lá na água, então não vai mudar nada a condutividade elétrica. Verdadeiro. 4. A temperatura precisará decrescer mais para que possa começar a solidificação? Aqui ele falou de um jeito um pouco rebuscado, mas basicamente ele está falando o seguinte: olha, a temperatura de fusão aumentou ou diminuiu? No caso aqui, ele está afirmando, né, que ela diminuiu, e é isso que acontece. Toda vez que você coloca um soluto na solução, a temperatura de fusão, ó, ela vai lá para baixo. Então isso aqui também está certinho, está verdadeiro. 5. O grau de dissociação dos sais presentes na água do mar permanecerá praticamente o mesmo. Isso aqui também é verdade. O grau de dissociação não vai afetar em nada daqueles sais que já estão ali na água. Logo, todas as afirmativas aqui são verdadeiras. Vamos para a próxima? Pessoal, agora vamos para a questão número 5. E eu consegui estourar a ponta de uma caneta que eu estava usando no tablet. Aí eu tive que parar, né? Pegar outra caneta aqui agora. Eu vou ter que ver o que eu vou fazer com a outra ponta da caneta lá, porque a caneta tá Giovana. Mas vamos lá. Questão 5 do ITA. Considere que sejam feitas as seguintes afirmações em relação à pressão de vapor saturante de líquidos ou sólidos. Então vamos ver o que é verdadeiro e o que é falso. 1. As pressões de vapor da água líquida e do gelo têm o mesmo valor a 10 graus Celsius? Pessoal, aqui nós temos uma questão que é importante. Não tem água líquida a 10 graus Celsius. Quer dizer, pode ter, mas vai depender também de mexer na pressão. Então, a uma mesma pressão, a não ser que seja um ponto triplo, alguma coisa assim diferente, você não vai conseguir ter água e gelo a 10 graus Celsius. Ou é um ou é o outro, né? A gente pode pensar do pressuposto que seja a pressão ambiente. Então, isso aqui, ó, não tem como acontecer. Então, isso aqui já está como um falso, beleza? 2. Tanto a pressão de vapor de líquidos como a de sólidos aumentam com o aumento da temperatura. Isso mesmo, verdadeiro. Quanto maior a temperatura, mais energia cinética, mais agitação das moléculas, mais daquelas moléculas ou átomos, né, vão passar do estado que ele tem para o gasoso, inclusive o sólido. Lembra o naftaleno, aquela balinha que a gente usa para matar barata? Ela faz uma sublimação do sólido direto para o líquido. Então, esse tipo de coisa acontece sim, e a pressão de vapor também existe nos sólidos. Então, isso aqui está verdadeiro. 3. A pressão de vapor de um líquido depende das forças intermoleculares, as interações intermoleculares. Verdadeiro. Quanto maior a força intermolecular, mais as moléculas querem ficar juntinhas próximas, mais energia você gasta para separar elas. E a pressão de vapor depende disso. Porque uma substância volátil como a acetona, ela tem interações intermoleculares fraquinhas, pressão de vapor lá em cima. Agora a água, então tem interações mais fortes, como a ligação de hidrogênio, as moléculas já ficam mais juntas, a pressão de vapor vai lá para baixo. Isso, claro, comparando a uma mesma temperatura, né, pessoal? Quarta afirmação. No ponto triplo da água pura, a pressão de vapor do gelo tem o mesmo valor que a pressão de vapor da água líquida. Verdadeiro. Porque no ponto triplo você tem água, no caso da água, no ponto triplo você tem água líquida, sólida e gasosa, tudo em um equilíbrio ali dinâmico. E a pressão de vapor da fase líquida é a mesma pressão de vapor da fase sólida. Então isso aqui está verdadeiro. No ponto triplo, verdadeiro. 5. A pressão de um vapor em equilíbrio com o respectivo líquido independe das extensões das fases gasosa e líquida. Verdadeiro. O que ele está querendo dizer? Não importa a quantidade de líquido, a quantidade de vapor que você tem, não importa a forma do recipiente, a área que está sendo ocupada ali, não importa.
A pressão de vapor independe disso tudo. Então, essa alternativa aqui está verdadeira. Logo, todas as opções estão corretas, com exceção a letra E. Vocês ouviram com a diquinha? Resposta, então, é a letra D de dolinho. Pessoal, com isso, então, acabamos o vídeo das questões de 1 a 5 e esperem que já vai ter o restante das questões, das 6 até a 10. Você gostou? Deixa o like, comenta aqui. Quer que eu traga alguma outra questão específica, algum assunto? Me deixa nos comentários. Vamos, então, continuar trocando ideias nos comentários, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau!